Paz para todos os presentes, a paz para quem está me assistindo ou vai me assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. Eu me chamo Tiago e a gente vai dar continuidade ao estudo sobre o Espírito Santo. Os que estão presentes aqui, eu peço que deixe a Bíblia está aí, ó, na mesa. A Bíblia em mãos, certo? Que a gente vai começar agora a falar um pouco sobre o Espírito Santo. Eu vou fazer uma oração e aí depois o tema da lição de hoje é crescer na graça, crescendo na graça. A gente vai entender o que é graça. Amém? Amém. Senhor Jesus, nesse momento a gente vai iniciar essa célula aqui em casa. Abençoe as pessoas que vão assistir, Senhor, pelo Facebook ou pelo YouTube, e que o Senhor possa estar presente, Senhor, nesse momento para me ajudar a dar essa aula, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Então, a gente vai falar hoje sobre crescer na graça. O apóstolo Pedro, ele disse em 2 Pedro 3,18 o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Rodrigo, deixa a Bíblia aberta em João 1,17. Juliana, pode abrir a Bíblia em 2 Pedro 3,18. Isso que o apóstolo Pedro disse, que é crescer na graça e no conhecimento, em 2 Pedro 3,18. Juliana vai ler. Certo? O que é graça? A gente fala muito em graça, tem até a igreja da graça, mas de fato, o que é graça? A gente vai entender nessa aula, amém? Já abriu, Juliana? Então, abre Lucas 2,52. Então vamos lá, 2 Pedro 3,18, ele fala isso, crescer na graça e no conhecimento. A graça é algo que só poderia ter vindo com Jesus Cristo. João 1,17. Eu leio agora? Pode ler. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a lei foi por Moisés, mas a graça e a verdade só por Jesus Cristo. No Antigo Testamento não tinha graça. Então, a graça que a gente entende hoje, que a gente vai aprender hoje, ela só veio com Jesus Cristo. Amém? Agora, o que é graça? A gente fala em graça, igreja da graça. Graça, a palavra graça quer dizer favor ou dádiva. Então, o significado da palavra graça do dicionário é favor ou dádiva. Amém? Então, o cara fez uma graça. Entendeu? É um favor ou uma dádiva. No Evangelho, ele tem dois significados. O primeiro é o favor imerecido de Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz por todos nós, nos dando o direito da salvação. Então a graça, uma das definições é o favor imerecido de Jesus. Nós não merecemos a salvação. Foi pelo sangue de Cristo, pela vinda dele, que morreu na cruz, que nos deu a graça. Essa é uma definição. A outra definição é comunhão, que é o relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que Pedro fala, crescer na graça. Isso quer dizer o quê? Existem níveis. Aí eu botei aqui, ó. Por esta razão, Pedro é enfático em crescer na graça, o que indicaria crescimento na comunhão. Então, a comunhão, ela é um relacionamento. Então, tem pessoas que têm uma comunhão mal com os outros. Então, ela consegue, com o resultado dessa comunhão, realizar sinais que outras não realizam. Mas, independente da comunhão da pessoa, Deus nos ama da mesma forma. Deus ama a pessoa que está fazendo milagres numa cruzada e também ama uma pessoa que está na rua, às vezes, distribuindo folheto. Então, independente do nível da comunhão, o amor sempre é o mesmo. Deus nos enxerga da mesma forma. Amém? Ele nos ama de igual forma. Mas Pedro fala, crescer na graça. Isso é o quê? Oportunidade de crescimento. Então, eu posso crescer na comunhão. Eu posso crescer com Deus.
Amém? Botei aqui, ó. Já falamos e repetimos. A comunhão, o relacionamento com o Espírito Santo, ele é como um imã. Imagina um imã. Quanto mais forte o imã faz o que ele atrai. Quanto mais forte for sua comunhão, mais forte é o imã e o imã atrai o resultado. Amém? A comunhão como um imã, ou seja, o nosso relacionamento com Deus é como se fosse um imã que puxa o resultado. O que são os resultados? As almas, os milagres, as curas, o avivamento. Amém? A pessoa, o David Yong-Chu, quando veio ao Brasil, ele curava as pessoas viam o milagre de Deus e ele falou: vocês só vê essa parte, mas você não vê a parte quando está no meu quarto orando 7, 8 horas por dia. Amém? Vamos lá, continuar então. Uma coisa interessante. Muitas pessoas se querem logo ser ungidas. Muitas pessoas não querem jejuar, não querem dar um tempo para que possa crescer. Tipo assim, o cara cita Jesus hoje, sabe que tem uma chamada ministerial, amanhã já quer ser ungido, já quer expulsar demônio, já quer levantar paralítico. Mas a comunhão, a graça, é algo que a gente tem que crescer. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, que é todo poderoso, ele cresceu na graça. Olha aí, Juliana. Lucas 2:52. O próprio Jesus, que tem todo o poder, ele cresceu na graça também. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, ele cresceu. Mesmo tendo todo o poder, Jesus Cristo cresceu na graça. Por quê? Para dar um exemplo. Ele que é todo poderoso. Ele que é Deus. Mas ele cresceu na graça. Ou seja, os milagres na vida de Jesus não vieram do dia para a noite. E às vezes a gente quer que os milagres venham do dia para a noite. Amém? Não estou dizendo aqui que não tem que ter milagre. A gente vai falar sobre isso aqui. Ó, botei aqui no texto. Reparem, Jesus iniciou os milagres com a água e vinho. Não foi levantando um morto. Não foi curando tirando um demônio de um cara que era mudo. Não foi curando um cego de nascença. Foi algo menor, entre aspas. Então, às vezes, nós já queremos já expulsar o demônio, o principado, ou levantar o paralítico. Esse negócio aí do água e vinho, com certeza ele já fez aquilo outra vez. Não, fez. Porque Mas quando acabou o vinho, com certeza alguma oportunidade na vida dele, ele fez isso. Aí a mulher dele lembrava que ele sabia fazer isso e que já expôs Jesus já. Pelo Jesus falou, pô, não é minha hora ainda não. Mas continua aí. Então vamos lá. Por que eu estou falando isso aqui? É porque, às vezes, nós, no ministério, não vai começar a expulsar um demônio ou levantar um paralítico. Começa orando para a pessoa uma febre, ou uma dor de cabeça, uma dor. Aí, com o tempo, a pessoa vai crescendo, prodígio maior vai fazendo. Uhum. Entendeu? É isso que eu estou falando, é crescer na graça. À medida que a gente vai crescendo na comunhão, as manifestações também vão acontecendo, vão crescendo as manifestações. Aí o cara começa orando uma pessoa que está doente, depois, tipo, um cara com dor de cabeça, um cara com uma doença simples, depois vem um cego, depois vem um paralítico, depois foi um cara que tem uma doença que nem existe na medicina. Então, à medida que ela vai crescendo, prodígios maiores vão acontecendo também. Uhum. Se a gente crescer com Deus. Mas não, o cara, às vezes, aceita Jesus, tem uma chamada ministerial, mas ele acha que, não, amanhã eu vou orar e vou botar a mão e Deus vai fazer. Não. Então, o próprio Jesus, que tem todo o poder, ele também cresceu na graça. Amém? Tudo tem um tempo.
Então vamos lá. E uma coisa interessante. Rodrigo, deixa a Bíblia aberta em Tiago 5,15 e Juliana, deixa aberta em Efésios 2,8. Olha que coisa interessante. Filipenses 2,6 diz: Ele mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Eu falo direto isso aí. Por isso nem fala isso. Jesus, ele cresceu na graça. Ele foi crescendo na graça. Mas na medida que os prodígios vinham, as pessoas tocavam Jesus, as pessoas eram curadas, e todos os sinais, e em nenhum momento Jesus bateu no peito e falou assim, ó. Tiago o quê? 5,15. Ah, eu vou botar Em nenhum momento Jesus falou assim, ó. Eu sou o ungido. Eu sou o cara. Eu sou o filho de Deus. Bota a mão em mim que vocês vão ver. Não. Ele mesmo com o som que ele recebeu, com as coisas que ele ia fazendo no ministério dele, ele não queria ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus, ele não queria ser igual a Deus. Ele não queria que as pessoas talvez chegassem a ele como Deus. Ele só queria fazer o quê? A vontade de Deus. Então, às vezes, o cara começa o ministério, começa a fazer sinais de prodígio, se acha Deus. É. Igual Já se acha sem fazer nada? Então, aí cria a igreja com o nome dele na placa, com o rosto dele na placa, aí pega os demônios de macumba, os demônios mais fracos do inferno, e fala, o que seria, tá com medo da minha obra? Ó, o que seria da obra sem eu, sem mim? Satanás, você me odeia? Essas coisas, cara. Foi pro demônio, suposto demônio. Suposto demônio. Estão com raiva que eu tô vivo, né? Vão ter que me aguentar muito ainda. Se vangloriando. Mas Jesus, que tem todo o poder, ele não queria ser igual a Deus. Amém? Eu quis botar isso aqui no estudo para mostrar isso. Ele cresceu na graça, mas ele era humilde. Pô, chama os caras a tomar café na casa dele. Tomar café. Pedro e o outro lá conheceram ele no começo. Aí foi lá, passaram a tarde toda lá, cara. Não, foi Pedro não. Foi irmão do Pedro. Então, foi o irmão do Pedro, cara. André, pô. Foi André. Então, vamos lá. Deus, ele não precisa de nós para absolutamente nada. Mas Marcos 16 diz o quê? Que a gente colocaria a mão sobre os enfermos e eles seriam curados. O que isso quer dizer? Isso é mandamento. O evangelho não é eu ficar atrás de um púlpito falando palavra bonita ou vangloriando uns caras aí que falam palavras bonitas também. É o poder de Deus. É colocar a mão no enfermo e o enfermo ser curado, expulsar demônio. Amém? A Bíblia diz o quê? Tiago 5,15, pode ler aí. Tiago. Ela diz que a oração da fé salvará o doente. Isso está em Tiago 5,15. Sempre, mas é porque a página saiu aqui. A oração da fé salvará o doente. E o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Então, isso é mandamento de Deus. Amém? Então, independente da chamada ministerial. É ministério de cura. Não existe ministério de cura. Ministério tem que ser completo. Os apóstolos não tinham assim, esse aqui cura, esse aqui liberta. Não, eles curavam e libertavam as pessoas. Faziam prodígios e sinais e também ensinavam a Bíblia. Ensinavam a Bíblia não. Ensinavam o que o Espírito Santo ensinava, o que eles deviam falar. Como a gente aprendeu aqui. Que naquela época também não tinha Bíblia. Mas eles faziam a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso aqui? É mandamento? Então por que agora eu não consigo produzir isso? Por que agora eu não coloco a mão no enfermo e ele não é curado? Ou eu não expulso o demônio? Qual é o meu erro? Não é erro. É o crescer na graça. Se você está me escutando, ou está me vendo pelo YouTube talvez, não entende, não consegue fazer isso ainda, produzir esse efeito, é porque você precisa crescer mais. Crescer na graça. Ou seja, crescer com o Espírito Santo. Na intimidade com o Espírito Santo. Amém? As suas orações hoje podem produzir um efeito pequeno. Mas se você continuar buscando a Deus, daqui a pouco a sua oração vai produzir efeitos maiores. Então, por exemplo, hoje você não tem fé talvez na sua comunhão de curar um cego. Mas pode curar uma pessoa que está com uma doença.
menor, né? Uma doença menor, entendeu? Mas se você continuar buscando a Deus, vai chegar um momento que você vai orar para um cego ou para um paralítico. Tudo isso é crescer na graça. É a comunhão com Deus, é o relacionamento com Deus. É por isso que desde o começo da aula, a gente tem falado isso no estudo. A gente precisa, nós temos necessidade de conhecer o Espírito Santo. As pessoas na igreja ensinam o quê? Que você tem que conhecer a Bíblia. Não! Conheça o Espírito Santo. Se você conhecer o Espírito Santo, ele vai te ensinar tudo o que você precisa saber. Isso foi o próprio Jesus que disse isso. Amém? Então, às vezes, você não consegue ainda expulsar um demônio ou curar um enfermo ou fazer um prodígio. Porque precisa crescer mais na graça. Ou seja, precisa conhecer mais o Espírito. Amém? E não é conhecer lendo Bíblia, não. É conhecer ele pessoalmente. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Evangelho tem duas primícias. A primeira é a salvação. E a segunda é relacionamento com Deus. Tão importante quanto a salvação, Juliana, é o nosso relacionamento com Deus. É isso que o diabo não quer. É isso que o diabo não quer. O diabo faz o quê? Ele coloca um monte de coisa na tua cabeça. Na igreja, se não pode impedir a adoração, ele coloca a igreja e fala o quê? Prosperidade, dízimo, um monte de coisa. Mas não ensina que a gente precisa conhecer o Espírito Santo. Amém? É a nossa comunhão que traz o resultado. Amém? Então hoje, talvez você não tenha uma fé para curar um enfermo, uma doença mais grave, um paralítico ou um prodígio. Mas continua crescendo na graça. Continua buscar relacionamento com o Espírito Santo, que vai chegar uma hora que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faz, que vai fazer esses prodígios. As pessoas falam assim, poxa, como é que é revelação? Como é que funciona a revelação? A revelação funciona, a profecia, quando o Espírito Santo ele escuta Deus lá no céu e fala pra gente aqui na terra. Então, as pessoas, por que as pessoas não escutam o Espírito Santo? Porque não quer buscar ele. O Espírito Santo ele quer falar com todos. O que as pessoas gostam de escutar é o quê? Elas não gostam de escutar o Espírito Santo. As pessoas gostam de conectar o Facebook e assistir aquelas lives de revelação. Aquelas lives de mentira, de revelação. Isso o povo gosta. Mas não quer escutar a voz do Espírito Santo. Amém? Mas, meu irmão, a gente precisa escutar a voz do Espírito Santo. Sabe o que Jesus falou para o diabo? Ele falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que faz o quê? Que procede da boca de Deus. Então, Deus fala e Ele quer falar conosco. Então, ou seja, o homem não vive só daquilo que come, mas o homem também vive da palavra de Deus, da palavra revelada, do Espírito Santo falando conosco. Amém? Quer falar alguma coisa? Vou até esquecer o que ia falar. Beleza, então. Ia falar um negócio que esqueci. Então, Tiago, por que Deus faz isso? Porque a gente começa com um efeito pequeno, a nossa comunhão, e depois vai crescendo. Eu vou citar aqui o exemplo de Davi, antes de enfrentar Golias, porque antes o urso aparecia onde estava passando eles, ele fez o urso e um botânico na hora. Então isso deu força para quê? Para ele enfrentar Golias. Isso está em 1 Samuel 17, 47. Então, às vezes, hoje, para você ser usado por Deus para curar uma pessoa de uma doença muito grave, um paralítico, amém? Às vezes você precisa passar por isso. Talvez até para dar confiança, talvez. Amém? Eu botei aqui, ó. Antes mesmo de vencer o gigante Golias, Davi enfrentou outros desafios menores. Esses desafios menores foram de vital importância para a luta contra Golias. Em alguns casos especiais, existe também a unção. A unção a gente vai falar na próxima aula. Uhum. Então, irmão, você que está me assistindo aqui pelo YouTube, pelo Facebook e aos presentes. À medida que você cresce na comunhão, você cresce na fé. Eu tenho muita fé, mas a fé não vem de você. A fé vem de onde? Vem de Deus. Efésios 2,
8. E o Rodrigo deixa a Bíblia em 1 João 4, 17. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, lê de novo. Porque pela graça sois salvos. Tá, pela graça nós somos salvos pela graça. É o Por favor meio da fé. Calma. É o favor e merecido de Jesus. Por meio do quê? Da fé. Continua lendo agora. E isto não vem de vós. A fé não vem de nós. É dom de Deus. É dom de Deus. Então, a fé, pela graça, é um dom de Deus. À medida que você vai conhecendo o Espírito Santo, a sua fé aumenta. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, quando Deus fala, meu irmão, a nossa fé aumenta. Com certeza. Amém? Quem tem fé não tem medo. Isso acontece quando experimentamos um nível maior de intimidade com Deus. 1 João o quê? 1 João 4, 17 até 19. Vai ler até agora. Isso é perfeitidade para conosco. Para que Jesus tenha confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, perfeita caridade lança fora o temor. O que temor consigo a pena. E o que teme não é perfeita caridade. Nós o amamos porque amamos primeiro. É isso mesmo? É, porque o verdadeiro amor lança fora tudo medo. Ah, tá. Se alguém diz, eu amo a Deus, pode ser um mentiroso. Não, é até o 19 só. Ah, tá. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o que quer dizer esse verdadeiro amor? É quando você conhece o Espírito Santo, verdadeiramente. Você não tem mais medo. Tiago, eu tenho fé. Como é que você sabe que tem fé? Quando você não tem medo. Ah, mas a pessoa está com uma doença terminal e eu vou orar e se Deus não curar, você já tem medo. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não tem mais medo de nada. Claro que o homem pode ter medo, mas tipo, ele tem uma segurança. Ah, tem uma doença grave? Então seja feita a vontade de Deus. O cara não fica pensando muito nisso. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Até as coisas ruins cooperam para o bem. Amém? Então, quando chegamos a compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, atingimos o nível de fé que precisamos para crescer na graça. Então, é o seguinte. Primeiro a gente precisa conhecer a Deus. Quando a gente começa a conhecer com o Espírito Santo, quando o medo for embora, é porque a gente vai começar a conhecer ele de verdade. Esse negócio que tu falou aí, tô com uma doença, um exemplo, tô com uma doença, aí a pessoa fala, e se Deus curar, só pela dúvida, já não vai ser curada. Quando tu compreende Deus, cara, tu sabe que o desejo dele é libertar a pessoa, mas depende da gente mesmo, cara. Sem fé é impossível, é Deus, cara. Pessoal, o medo nos atrapalha a conhecer mais de Deus. Por exemplo, esse negócio do Covid aí. Não era para a igreja fechar, não. Não era para a igreja fechar. Não era para o culto ser interrompido. Era para buscar a Deus. Por quê? Pregamos um Deus que cura, pregamos um Deus que tira das enfermidades, que levou sobre si. Ah, então não vou abrir a igreja não com medo de contágio de corona. Amém? Não era para fechar a igreja. Não era. O medo nos atrapalha a conhecer mais de Deus. Medo de quê? Medo de doença, medo da morte, medo do futuro. Tudo isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Claro que somos humanos, somos passíveis dessas coisas. Mas no fim o quê? Precisamos confiar em Deus. Por mais que a situação seja difícil. E tipo, pode ter uma notícia ruim. Ou uma doença ruim, uma doença grave, e a pessoa não vai se safar. Ainda que a pessoa seja tranquila, ou Deus não cure, a gente vai para o céu. Vai ser recebido por Deus de braços abertos. E falo, quando a pessoa... Ninguém quer morrer. Mas quando a pessoa se encontra com o Senhor, ela não quer voltar. Você pode pesquisar aí na internet, testemunhos. Quando a pessoa se encontra com o Senhor, ela não quer voltar mais. Então, às vezes a pessoa está com medo de uma enfermidade,
Ora a Deus, confia nele. Se ele não curar, porque quer te levar. Mas geralmente Deus quer nos curar. Eu sempre vi mais Deus curando do que Deus, assim, ó, eu vou levar a pessoa. Na Bíblia mesmo, cara. Na Bíblia, quando aquele rei ia morrer, Ezequias. então o rei ele pediu para Deus para não morrer. Ele ia morrer. Então, ele ia morrer. Ele pediu para Deus, teve fé que Deus ia salvar ele. Agradou a Deus, cara. Conseguiu ter 15 anos. E não foi palavra de médico, não. Foi palavra do Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Por exemplo, atualmente eu tenho um nódulo tireoide, tem 1 ano já. O médico até falou em boa sorte. Beleza. Mas Deus falou que é outra coisa. Deus falou que não é nada. Quando ele chegar, vocês vão ver que estão me assistindo. Eu vou criar um vídeo um ano depois. Com o exame um ano depois. É muito fácil eu falar aqui de medo e eu não viver isso que está acontecendo. Amém? Então, se você tem medo, é que você não tem fé, meu irmão. Não pode, fé e medo não se misturam. Amém? Então, como aproximar o Espírito Santo na nossa vida? Tiago, então eu entendi o seguinte, que a gente cresce na graça, então a partir da comunhão, a gente começa a fazer sinais. Amém? Mas como é que eu cresço com o Espírito Santo? Como é que eu consigo conhecer Ele? Como é que eu cresço na minha comunhão com Ele? Como é que eu... Hã? Não é só orando, não. É orando, sim. Orando é o início de tudo. Mas, quando eu digo aproximar, é o seguinte, é crescer na comunhão. Com o Espírito Santo, não é por medida. Nós temos o Espírito Santo. Mas à medida que a gente vai conhecendo Ele, Ele vai se tornando mais real. Amém? Então, milagres, prodígios, coisas maiores vão acontecendo. Então, eu só vou dar diferenças. À medida que damos espaço ao Espírito Santo, esse espaço quer dizer, nos dedicamos com mais vontade. Ele se aproxima de nós. Tiago 4:8. O que diz esse texto? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ou seja, primeiro eu preciso chegar até Ele, buscar Ele, procurar contato com Ele. E aí Ele vai atrás da gente. Amém? Ele vai responder o contato. Então, eu vou botar aqui, 4 coisas que a gente fazendo, a gente vai aproximar o Espírito Santo. Se você quer crescer na graça, você precisa buscar pelo menos essas 4 coisas. Nós somos homens, nós somos pecadores, uma hora a gente vai errar, a gente vai pecar, certo? Mas que a gente sempre tem que tentar. Ainda que a gente não vai conseguir, mas a gente sempre tem que tentar. A primeira é, para o Espírito Santo se aproximar da nossa vida, a gente crescer na graça, buscar a santidade. Isso está em Hebreus... Eita, barata voa aqui. Isso está em Hebreus 12:14. Diz, buscar a santidade sem a... Alguém abre aí para mim, por favor. Hebreus 12:14. Hebreus está no final da Bíblia, minha filha. Pela primeira vez o carro do pão apareceu no estudo. Tá chovendo. Tá chovendo. Achou, filha? Hebreus o quê? 12:14. Hebreus 12:14. E a paz com todos. E a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Esse a qual, sem a santidade ninguém verá a Deus, quer dizer que esse verá a Deus, ele quer presença de Deus. A presença de santarrão e... Não. Esse ver a Deus é intimidade, as manifestações do Espírito. A gente tem que... A gente não é. Uma hora a gente vai errar. Ter uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5:17. É importante. Por quê? Porque a gente só conhece Deus orando. Você não vai conhecer Deus lendo a Bíblia não, meu irmão. Você vai conhecer lendo a Bíblia o lado histórico. Mas pessoal é só orando. Lembrando,
Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, você vai falar com ele, ele vai te responder. É rápido? Não. Demora a responder. Por isso que diz a Bíblia, Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse ouviu o meu clamor quer dizer o quê? Ele respondeu a minha oração. Por que eu digo isso? Porque Deus sempre escuta as nossas orações. Amém? Então, ia falar alguma coisa? Não, pô. A terceira, cante louvores para Deus. Deus tem que ser adorado. Então, coloque louvores que adorem a Deus, louve a Deus, mesmo sem louvor, louve com a sua boca. Assim, na capela. Esses textos que falam sobre isso estão em Efésios 5,19 e Colossenses 3,16. E por fim, guarde os mandamentos de Cristo em seu coração. João 14,21. Então, esses são os 4 pilares para a gente crescer na graça. Buscar a santidade, ter uma vida de oração, cantar louvores para Deus e guardar os mandamentos de Cristo. Se guarda para o casamento. Certo? Seja correto, não roube, não adultere. Então essas coisas. Não arruma confusão. Não tem a palavra torpe. Então, guarde os mandamentos de Cristo. É isso que a gente precisa fazer para crescer na graça. E aí, meu irmão, à medida que a gente vai crescer na graça, o Espírito Santo ele vai crescer na nossa vida também. E aí os sinais vão começar a aparecer. Os prodígios e as maravilhas. Porque Deus, ele quer salvar um homem, mas também quer curar um homem. Ele também quer libertar um homem. Quando Jesus Cristo veio para quê? Para desfazer a obra do diabo. E quais são as obras do diabo? Doenças, muitos casos, certo? Libertação. A gente precisa atuar nisso. Para quê? Para que no fundo, de tudo, Deus seja glorificado. Amém? Então, eu quero agradecer a todos que assistiram essa aula e orar para que quinta-feira a gente possa estar aqui novamente. Segunda-feira, aliás, temos célula segunda-feira e as quintas-feiras. Obrigado por quem assistiu pelo Facebook e pelo YouTube. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa aula, Senhor. Continua conosco todos os dias, Senhor, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento, Senhor, de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo e que segunda-feira possamos, Senhor Jesus, estar na célula lá no Pai ou aqui, Senhor, adorando e te servindo. Muito obrigado por tudo.